A paz de Al e Alcha, irmãos. Amados, fazendo aqui novamente a leitura das Escrituras e agora no livro de Timóteo. Timóteo capítulo 1, não, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. É um capítulo pequeno, tem 15 versículos só. Eu creio que eu não vou tomar muito tempo de vocês. Tem dois temas aqui, dois assuntos aqui dentro desse capítulo. Eu quero estar lendo para os irmãos e aí nós vamos entendendo juntos a questão das escrituras. Porque as escrituras é um livro espiritual. Ela é um livro espiritual. Como diz em algum lugar que está escrito que a palavra ela é viva. Ela está sempre se renovando. Aí eu vou estar lendo aqui para os amados no capítulo 2 de Timóteo e vamos lá, vamos meditar nas escrituras. Como sempre, pedir perdão por alguma falha minha, né? Eu tenho algumas dificuldades em algumas coisas, né? Oratória, eloquência, leitura, enfim, tenho as minhas dificuldades, né? Assim como qualquer um, cada um tem as suas limitações em alguma área, né? Não dá para ser, como que se diz, perfeito. Não tem como ser perfeito. Aquele que se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Como diz em outra palavra também. E aquele que não tropeça na palavra, o tal é santão. É o santão, né? Então não deveria estar aqui, né? No meio dos pecadores. Mas vamos lá. Eu vou estar lendo aqui. 1 Timóteo, primeira epístola, né? Timóteo, no capítulo 12. Primeiro assunto aqui é quando ele diz assim, ó. Devemos fazer orações por todos os homens. Por todos, devemos orar por todos. Versículo 1. Ademoesto-te, pois, antes de tudo que se faça depressações, no caso súplica, né? A palavra aqui seria súplica, oração, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Iau, nosso Salvador. Aqui está Salvador, nosso Criador, também poderia ser. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua Mashiach, homem. Poderia ser Yahshua Mashiach, o ser humano, né? O ser humano, o qual se deu em preço de redenção por todos. Na verdade, ele se deu por muitos, não foi por todos. Mas vamos lá. Para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo? Para o que digo? A verdade no Machia. Não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Sem ira nem contendas, que todos orem sem ira e sem contendas. Oração pura, né? Agora, o que chamou a atenção aqui
nesse assunto, né, foi o versículo 4 e o versículo 5, quando ele diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, Yahshua Mashiach, homem, ou o ser humano. É só existe um mediador, não existe mais de um, né? Não existe, o sistema ele colocou aí para o povo santos, os tais santos, que nada mais é do que os anjos caídos. Quando o pessoal entender o que são esses santos, eles vão ver que estão se prostrando a anjos caídos, que não deixa de ser demônios. Mas, como diz aquela palavra, devemos respeitar a fé um do outro. Mas eu digo que isso não é fé, isso é falta de conhecimento. Mas tudo bem. Aqui a palavra está clara, só existe um mediador entre o Altíssimo e os seres humanos, Yahshua Mashiach, homem, ou seja, o ser humano. Então, essa questão de santos, de que Maria é intercessora, essas coisas, cai tudo por terra. Dois versículos que está em 1 Timóteo capítulo 2, derruba tudo isso por terra. Veja como a palavra é simples, eficaz e verdadeira. 2 versículos é o suficiente para derrubar toda uma cegueira, uma crença errônea por terra. Agora, eles dizem que mas eu fui curado. Quem cura imagem de escultura, esses ídolos que as pessoas prostram, não cura ninguém, absolutamente ninguém. Imagem de escultura não tem capacidade de curar ninguém, não pode interceder por ninguém. Quem cura é a fé da pessoa. E Yahshua deixou isso bem claro quando ele cura a mulher hemorrágica lá. A tua fé te curou. Se você acredita que um copo de água pode te curar, se você tem fé que um copo de água pode te curar, vai te curar, porque não foi o copo de água, foi a sua fé. Quando você usa a fé, a fé mesmo, uma fé tremenda, ela é capaz de mover essas coisas, de curar. Então, irmãos, todos os que se prostram para esses ídolos, para essas imagens de escultura, para essas coisas, beleza, quer continuar? Quer continuar? Tudo bem, tudo bem. Quem sou eu? Quem sou eu para dizer que alguém está errado? Mas eu estou aqui com a palavra do Eterno dizendo que isso não está certo. Mas não sou eu que estou falando. Quem diz é a palavra. Quem está dizendo é a palavra do Altíssimo, que há um só mediador entre o Altíssimo e os seres humanos. Yahshua o Mashiach, o ser humano, que é o único que deu a vida, pela humanidade. É só ele. É o único intermediário, é só ele. Não existe outro. Você foi curado através de santo, acredita? Ótimo. Foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé que te curou. Os ídolos, essas coisas, não têm poder algum. Não tem poder algum para curar alguém. Agora, a tua fé, o teu eu espiritual que habita em ti, que é a centelha do Altíssimo, sim, essa tem poder para curar. Nós precisamos aprender a usar a fé. Não é nem fé a palavra, na verdade é amuná. Nós precisamos aprender a usar. Quando nós conseguirmos aprender a usar, nada nos será impossível. E Yahshua deixou isso bem claro lá em Mateus, Matitial, capítulo 17, versículo 20. Ele deixou bem claro que quando nós usarmos a nossa fé, e é pequena, lá ainda fala que ela é do tamanho de um grão de mostarda.
nada nos será impossível. É a nossa fé, a nossa amuná que pode nos curar. Eu estou correndo atrás para desbloquear a minha, para que eu mesmo venha a me curar, porque eu não tenho esperança na medicina, mas na amuná, no autismo. Tenho que fazer tratamento? Sim, tenho que fazer tratamento, não posso ser negligente, mas a minha fé, a minha amuná é no autismo. É nele que eu tenho esperança. E é através de Yalcha que eu vou ser curado, 100% curado. Eu almejo, eu espero a minha cura. Até lá eu vou buscando. Em nome de Yalcha Mashiach. Ok, esse foi o primeiro assunto do capítulo 2 de 1 Timóteo. Nós vamos agora entrar no assunto no capítulo, a partir do versículo 9. Eu creio que é um assunto até um pouquinho polêmico. É quando fala os deveres das mulheres cristãs, ou seja, os deveres das mulheres messiânicas. Essa seria a palavra correta. Mas vamos deixar como está escrito, os deveres das mulheres cristãs, né? Eu vou ler aqui o contexto aqui, o assunto, aí nós vamos entrar no entendimento. Que do mesmo modo as mulheres se ataveiem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulher as mulheres que fazem profissão de servir a Ial com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre aqui está marido, mas a palavra correta é esposo. Não permito que a mulher use de autoridade sobre o esposo, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão, salvando-se a porém dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então aqui é um tema que eu vejo até dura essa palavra. É dura essa palavra. Eu vejo até um tema um pouco polêmico, né? Um pouco polêmico e é dura essa palavra. Convenhamos que é dura. Porque na antiguidade houve um tempo que a mulher ela era proibida até de aprender a ler e escrever. Era proibido. Era proibido. Eu vejo que foi também um erro da parte dos homens, bem lá dos primórdios, da antiguidade, né? De ter feito isso, porque olha o que isso desencadeou hoje. Não vamos generalizar, não vamos generalizar. Não foram todos os homens do passado que teve essas atitudes, como é que se diz, autoritária, né? Essas atitudes aí autoritárias. Não foram todos os homens, né? Mas devido a isso desencadeou uma coisa que saiu fora de controle. Vamos pegar, por exemplo, em relação a isso. Por exemplo, as mulheres hoje aí tá o feminismo, né? As feministas aí, que tá uma decadência. Esse lado feminino, ele foi para uma decadência, né? Mas, como eu disse, não podemos generalizar. Por exemplo, a minha mãe, ela foi feminina e não feminista. Ela cuidou dos filhos, né? Então ela foi feminina. Hoje o mundo está invertido. As mulheres não tá tendo pudor, assim,
Não generalizando novamente, né? Uma pequena minoria está no caminho totalmente errado, né? Errado. Devido também à questão de autoritarismo e tal. E o homem tem que ter autoridade sobre a mulher, mas não ao ponto de humilhar, né? Fazer da mulher, como é que se diz, um capacho ou coisa assim. Não é isso, não é isso. Quando, quando pede para a mulher ser submissa ao homem, é que haja com respeito, com pudor, que discipline, porque a questão da casa, o homem, a obrigação dele é prover, a mulher é organizar. Eu diria que a mulher, ela é o alicerce da casa. Ela é o alicerce. Se a mulher, se a mulher sendo o alicerce da casa, se ela se bandeia para esse lado errado, cai tudo. A casa vai cair, porque o homem não vai, o homem ele vai prover, mas ele não vai saber ali, por exemplo, a questão do lar, a questão do lar de manter organizado e coisa e tal. Ele provém, o homem, o papel dele é prover, cuidar, proteger, entendeu? Mas a mulher, ela tá ali para organizar, disciplinar ali, os filhos principalmente. Não é a escola, não é a escola que deve ensinar os filhos. Ensinar os filhos a ter boa conduta, educação e entre outras coisas. Não é escola, isso não é papel da escola. É papel da mulher, dos pais, na verdade, né? Mas hoje o que está acontecendo? O Estado, ele tomou conta, ele assumiu o papel dos pais, né? Então, vejam a decadência que está indo o mundo. Está indo a cada vez mais caindo. Então, quando ele está falando aqui que a mulher deve ser, aqui no caso ser submissa, né? Não é o ponto de ser capacho, gente. Não é isso. Não é isso. O problema, a questão é que as pessoas interpretam de forma errônea e aí acaba desencadeando essa desordem, que é o que está acontecendo no mundo hoje, né? As mulheres, não todas, não vou generalizar, mas você vê o que está acontecendo hoje no mundo em relação à mulher, o homem, como é que tá? Tá totalmente inverso, tá vergonhoso, tá vergonhoso hoje, os papéis tá se invertendo. O homem está perdendo a autoridade, respeito. Está perdendo é tudo, na verdade, porque os homens também não estão se posicionando. Isso, isso não, eu não digo que seja nem culpa nem de um e nem de outro, mas foi o ensinamento que veio sendo passado. Foram os ensinamentos que veio sendo passado. E aí acabou os ensinamentos que veio sendo passado e também, não digo nem tanto os ensinamentos, porque nós, a época mais antiga, teve ensinamento. Eu não digo nem, eu vou corrigir aqui minha palavra. Não foi nem os ensinamentos. Foi a partir do momento que o Estado assumiu o papel dos pais. Foi aí que começou essa decadência. Eu vou só corrigindo a minha fala aqui, que não foi dos ensinamentos. Porque os ensinamentos que nós tivemos dos nossos pais, ali na década de 70, 60, 80, eu sou do ano 80, né? Mais preciso 83. Então era outro ensinamento, tinha respeito. Então, agora hoje, como o Estado é que manda, porque hoje um pai ele não pode corrigir mais um filho. Ele não pode corrigir mais um filho, né? Ele corre o risco de ser preso, porque o Estado tomou conta agora da educação do filho, da disciplina dos filhos, né? Então, veio, depois que o Estado assumiu o papel dos pais, veio só decadência. E a tendência é piorar, porque o Estado se apossou desse papel. E aí,
os pais hoje não têm mais controle sobre os filhos, né? Na verdade, perdeu-se isso. E isso também está escrito que no final dos tempos iria acontecer isso, né? Que no final dos tempos iria acontecer isso e coisas piores. Como, por exemplo, que o amor de muitos se esfriaria. Olha como é que está o mundo hoje. Olha como é que está o mundo hoje, se o amor não se esfriou. Está escrito também que os dias seriam abreviados, né? Olha só como é que está passando tão depressa os dias, como está apressados. E tem pessoas que não conseguem ainda entender que nós já estamos nos fins dos tempos. Tem pessoas que não despertou ainda. Acha que tudo isso que está acontecendo no mundo, que é nada, sempre aconteceu. Sempre aconteceu guerra, sempre aconteceu terremotos e coisa e tal. A Bíblia já fala sobre isso, que no final do tempo tudo isso iria acontecer. E tem pessoas ainda que teima em não acreditar que nós já estamos no fim dos tempos. Já estamos na contagem regressiva, irmãos. Daqui a pouco vai entrar a tribulação que está escrita na Bíblia. Está escrita na Bíblia. Eu, quando era criança, eu tinha ouvido falar da tribulação e da grande tribulação. Eu não imaginava que eu iria estar vivo para ver essas coisas acontecer, começar a acontecer. Hoje eu vejo, eu entendo que eu alcancei o tempo em que está prestes a começar a tribulação. Eu despertei, o Eterno me despertou, na verdade. Foi preciso eu ter um aneurisma para vir a ser despertado. O Eterno me despertou. E hoje eu entendo que nós estamos na contagem regressiva para começar essa tribulação. E a maioria das pessoas, eu costumo dizer que 90% da população humana não está desperta para o que está acontecendo no mundo. Infelizmente, uma grande multidão só vai despertar quando estiver dentro da tribulação. Vai cair a ficha quando estiver dentro da tribulação. Infelizmente, o que não está longe de acontecer. Mas é isso, irmãos. O assunto era outro, até conseguir esticar, conseguir esticar uma outra palavra, né? Mas é isso. Existe um só mediador entre o Altíssimo e os seres humanos, que é Yahshua Mashiach, o ser humano, né? 100% homem, 100% ser humano, né? Yahshua, o Mashiach, hoje é um ser humano glorificado, está à direita do Pai. É só ele, só existe ele que intercede por nós. Quem quer acreditar nos tais santos, ok, tudo bem, continue. Está até escrito que o Pai não vai levar em conta os tempos da ignorância. Agora, a verdade está sendo dita. Cabe a cada um buscar, investigar, porque esteve oculto por muitos anos a verdade. Um poder religioso se apossou da verdade e ocultou ela das pessoas. As pessoas foram ensinadas, doutrinadas erroneamente. Tudo que foi passado para nós, principalmente em termos de religião, foram errôneos. Foi ensinamentos errôneos. E isso está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 14 e 15, se eu não estou enganado, que o povo, por ter recebido esses ensinamentos, a mente foi cauterizada, o coração está endurecido, e agora vai ser um tabu para as pessoas aceitar a verdade, porque já está cauterizada na mente e petrificada no coração
a mentira, os ensinamentos errôneos. E, infelizmente, uma terceira parte da humanidade só vai entender, despertar nas trevas exteriores, aonde vai haver sofrimento e ranger de dente. Não sou eu que estou falando isso. Leiam aí Zacarial, capítulo 13, versículo 9. Está nitidamente claro que uma grande multidão só vai, uma terceira parte da humanidade, na verdade, só vai ser despertada, ser purificada nas trevas exteriores, porque vai ser o próprio Eterno que vai purificar essas pessoas. Tá bem claro, lá ele deixa bem claro que essa terceira parte da humanidade vai invocar o seu nome. O seu nome vai ser, não vai ter mais os nomes dos ídolos. Hoje em dia as pessoas invocam os ídolos, os gentios, né? Porque os Yaldins lá de Israel, eles invocam o nome verdadeiro do Eterno. Mas os gentios, que é o restante da humanidade, hoje se prostra para ídolos, não ora ao verdadeiro Criador. Mas lá em Zacarias 13, versículo 9, está bem claro que ele fará essa terceira parte da humanidade passar pelo fogo. E está bem claro, essa gente invocará o meu nome, porque não invoca. Hoje a humanidade, com exceção dos Yaldins e esses remanescentes agora que foram despertados, com exceção desses, o resto da humanidade não invoca o nome do Altíssimo. Está vindo agora, o verdadeiro nome do Criador está vindo agora. Mas são poucos os que estão aceitando. Por que que são poucos? Porque está escrito que mesmo essas pessoas ouvindo e vendo, eles não acreditariam. É simples, essa é a parábola do semeador, irmãos. Está lá em Mateus, Matitial, capítulo 13, do versículo, se eu não me engano, do versículo 1 ao 20 ou 21, não lembro agora. A parábola do semeador. Está claramente lá dizendo. Em especial as pessoas que vão ver, ouvir e não vão entender, discernir, o versículo 14 e 15. Né? Não sou eu que estou falando que as pessoas estão invocando ídolos e etc e tal. Não sou eu. A palavra do Eterno está falando isso. Então, amados, é isso aí. A paz de Yahshua, Shalom de Yahshua Mashiach para todos vocês. Aquele beijo de coração. Eu vou ficar por aqui. E até a próxima, se assim o Eterno, o Altíssimo, Yahweh dos Exércitos permitir. Porque esse é o verdadeiro nome dele. Yahweh dos Exércitos. Presta atenção no choro de uma criança quando nasce. Da boca da criança sai o perfeito louvor, né? Que é invocar o nome do Eterno. A criança já nasce. Você aí que não acredita que o nome do Eterno é esse, você já louvou a ele. Toda criança louva ao Eterno. Salmos 8, versículo 2, que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Você, meu irmão, quando era criança, antes da sua glândula pineal ser calcificada, você louvava, você louvou o nome do Eterno ao vir ao mundo, entendeu? Você já louvou esse nome, só que isso foi se perdendo com o tempo. A nossa glândula pineal foi sendo calcificada e até hoje tá. Se você bebe água, usa pasta com flúor, tudo isso, sua mente está sendo calcificada, né? Então, tudo isso nos afasta de conhecer a verdade. Mas Shalom de Yahshua, eu vou ficar por aqui. Aquele beijo de coração. Até a próxima, se assim o Altíssimo, o Todo-Poderoso Yahweh dos Exércitos permitir. Beijo, valeu, tchau, tchau. Beijo.